Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, clicar no Facebook e compartilhar esse vídeo para que muitas pessoas possam receber essa informação. As lâmpadas PL, elas não foram projetadas para ficarem ligando e desligando. Falo isso como profissional da área. A lâmpada PL, ela tem um start, ela tem uma partida, ela tem um capacitor de partida internamente, que quando você a liga, ela dispara, o capacitor dispara uma corrente altíssima para que ela dê partida. E isso, ligando e desligando, você simplesmente estará estragando todas as suas lâmpadas PL. Sensor de presença, lâmpada PL, não combinam. Sensor de presença, antigamente usávamos com lâmpada incandescente. Hoje, você usa LED. Sensor de presença, LED. Válvulas de fundo. Conectadas às bombas de recalque, elas ajudam quando a água é solicitada da cisterna para a caixa superior do condomínio. E é preciso que você tenha a válvula de fundo em condições de funcionabilidade perfeita, porque ela pode conter alguma areia, alguma granalha, alguma coisa que a impeça de fechar totalmente, e você irá perder aquela água que fica entre a admissão da bomba de recalque e o fundo da sua cisterna. E vai fazer com que a bomba cavite, o que o zelador normalmente chama de deu ar na linha. Então, se você ouvir a expressão deu ar na linha, é uma cavitação da bomba de recalque. A válvula de fundo não fechou corretamente e toda a sua água existente no trecho entre a admissão da válvula da bomba de recalque e a válvula de fundo foi esgotada para a cisterna. Isso normalmente acontece com mais ênfase quando você tem a cisterna num nível diferente da bomba de recalque. Caso a bomba de recalque esteja no nível inferior à cisterna, ou seja, você tem a bomba abaixo do nível da cisterna, isso nunca vai acontecer pelo princípio dos vasos comunicantes, em que a água estará no nível sempre acima, então ela não proporcionará o tal de ar na linha, que é a cavitação. A água de reuso ela é proibida ao uso humano. Você deve sempre colocar uma placa contendo as informações que a água de reuso ela não deve ser ingerida em hipótese alguma. A gente vem aproveitando a água de chuvas, drenos de ar-condicionado e outros tipos de água em condomínios para lavagem de carros, caso isso exista no seu condomínio, para lavagem de calçadas, regar as plantas. A água de reuso, como ela é coletada de vários locais do condomínio, ela carrega muita areia e muitas sujeiras até que chegue no depósito onde ela se encontra. Então, eu dou uma dica boa para você. Mantenha a válvula de fundo da bomba que suga água de reuso pelo menos a uns 15 centímetros do fundo. Não a deixe muito junto ao fundo da caixa de água de reuso, porque o local realmente vai ficar muito contaminado com partículas que poderão fazer com que a válvula de fundo não se feche e automaticamente você vai ter a cavitação da bomba no momento que você precisar. Água de reuso, importante, econômico, ambiental e que o seu condomínio pode com certeza fazer uso. Para-raio. É muito interessante você verificar na sua região, na sua cidade, no seu estado, o que a legislação fala a respeito de para-raios. Um exemplo básico é que prédios acima de 7 andares façam uso do para-raio. Okay? Então verifica isso direitinho, porque isso pode ser item, inclusive, que venha a constar do seu seguro que o condomínio vai ter que fazer. Então, para-raio é um negócio interessante. Existem casos, eu mesmo já instalei para-raios em condomínios, em edifícios de 4 andares, que não havia necessidade, porém a região era uma região de bastante raios e bastante trovoadas. Então, para evitar alguns problemas de surto, né, alguns picos de energia no condomínio em si, eu fiz o uso de para-raios. Então, é importante que você tenha
a essa possibilidade de colocar. E lembre-se de contratar uma firma que lhe dê a ART e que tenha responsabilidade e que possa ter uma manutenção com condições de lhe atender. Elevador. Normalmente, os condomínios têm empresas que prestam serviço de manutenção e atendimento específico a elevadores. Essas empresas detêm um contrato de manutenção, que eu já falei em algum vídeo, com ou sem fornecimento de peças. E vai aí uma dica interessante. Todos os condomínios têm um zelador ou um porteiro, ou um faz-tudo, que acha que ele tem condição até de socorro, ou seja, socorrer alguém que tenha ficado preso no elevador. Nunca faça esse tipo de coisa. Nunca dê essa oportunidade. Nunca diga que pode ser. Se houver alguém preso no elevador, somente bombeiro ou a empresa especializada tem a condição de retirar essa pessoa de lá. Então, muito cuidado com o elevador, é uma bobeira, negócio que, de repente, a gente vai e acode, socorre, mas se acontecer alguma coisa pior do que já estava acontecendo, o condomínio será responsável. Então, elevador. Quem abre porta de elevador? Bombeiro e empresa especializada e que faz a assistência técnica no vosso condomínio. Piscina. Verifique na sua cidade, no seu estado, o que a legislação fala sobre guardião. Existem casos, já aconteceu comigo, de eu reduzir em meio metro a área da minha piscina e ter a possibilidade de dispensar um guardião. Primeira dica. Segunda dica. Mantenha placas de aviso bem claras e objetivas em locais propícios, informando a profundidade da sua piscina. Coloca a placa com a profundidade menor. Porque existem casos em que as pessoas inadvertidamente se lançam no mergulho e elas podem simplesmente fraturar uma vértebra da coluna, virem a ficar paraplégica ou tetraplégica, e o condomínio irá assumir essa responsabilidade por falta de sinalização. Tá? Digo como técnico de segurança do trabalho, como gestor ambiental, bota a plaquinha da piscina, profundidade máxima da piscina, tá? Em local visível, e você vai se liberar de um problema. Sensor de esmagamento. Quando você tem porteiro, que ele é a pessoa responsável por abrir e fechar o portão de acesso de veículos ao seu condomínio, nesse momento você assume a responsabilidade com relação a possíveis esmagamentos, acidentes que venham a acontecer com veículos de moradores, visitantes ou mesmo condôminos. Como é que se deve proteger? Por mais que a empresa que instalou o portão automático lhe diga que não há necessidade, verifique a possibilidade de você utilizar sensor de esmagamento. São duas fotocélulas que ficam uma refletindo para a outra, normalmente colocadas a meio metro de altura, em que, caso haja um objeto transpassando ou interrompendo esse sinal de uma fotocélula para outra, o portão jamais fechará. Então, é uma dica interessante, você pode aplicar, se você já estiver utilizando, a mantenha conservado. A fotocélula, ela para ter uma durabilidade maior, né, ela precisa de uma proteçãozinha em cima, tipo uma chapinha dobrada, manda o seu zelador, o seu auxiliar de serviços gerais, colocar uma chapinha dobrada, porque a própria chuva, tá, ao longo de um tempo, e o sol vão prejudicar a sua fotocélula. Nós temos carros como um desses itens. Tem um espertinho que quer guardar mais carros do que ele tem direito. Então, o que a gente tem observado? Que nós não podemos, nós síndicos, nós não podemos solicitar ao porteiro que ele impeça a entrada desse morador. Ele identifica que o morador está colocando o segundo ou terceiro carro e que ele não tem direito a colocar. Ele deve, primeiro, sinalizar no livro de ocorrência o dia
o horário e qual foi o morador que teve esse tipo de comportamento. O síndico, ao tomar conhecimento, deve fazer um comunicado, uma advertência a este morador, em primeiro plano. E como sugestão complementar, crie identificadores para serem trocados na portaria. Como é que funciona isso? Muito simples. Você tem uma plaquinha com o número do apartamento. É só sugestão. No momento em que o carro adentra o condomínio, na própria portaria, o profissional, o porteiro, entrega ao morador aquela plaquinha com o número do apartamento. Obviamente, se ele tentar colocar um segundo carro, não vai existir mais na caixinha onde estão essas plaquinhas dentro da portaria, a plaquinha do referido apartamento, porque ela já foi usada uma vez. E façam tantas plaquinhas quantos forem as unidades e seus direitos à vaga. E isso vai fazer com que você minimize esse problema. Então, como ele não vai ter a plaquinha para receber do porteiro com o número da sua unidade, porque ele já fez uso disso, né? Ele não vai ter condição de colocar essa plaquinha no painel do veículo e isso poderá ser checado por um porteiro noturno, ou por um vigilante, ou por uma outra pessoa. Portas de emergência, que nós chamamos de corta-fogo. Eu tenho feito algumas vistorias em alguns condomínios e encontro essas portas sistematicamente travadas, colocam um calço embaixo da porta, porque segundo os porteiros ou recepcionistas ou mesmo auxiliares de serviços gerais, o trânsito se torna mais fácil quando ela está calçada e segura. Cuidado com isso. Quando você tem, num prédio, num condomínio, num edifício, portas corta-fogo, presas, trancadas para facilitar a circulação, elas vão funcionar de forma contrária no incêndio. A fumaça que normalmente tende a subir, ela vai completar todos os corredores, porque todas as portas de emergência estão abertas. Ela vai completar, inclusive, a área pertinente ao isolamento. Em todo o intervalo entre uma porta e outra de segurança, corta-fogo, você terá uma grade que acessará a área livre de respiração. Qual a finalidade? Uma porta se fecha, a outra se fecha, quem estiver naquele intervalo vai conseguir respirar e a fumaça não vai adentrar o espaço onde as pessoas estão. Então não faça isso. Porta de emergência tem que ficar fechada. Porta corta-fogo tem que ficar fechada. Ok? Não deixe a porta corta-fogo aberta e nem presa a nenhum tipo de portal, ou seja, intransitável ou liberada a todos. Isso é uma coisa muito séria e realmente, caso haja algum incêndio, o seguro vai querer saber de tudo antes de indenizar o condomínio. Rota de fuga. Você já observou que quando você acessa algumas escadas em alguns condomínios, você tem algumas setas, algumas placas indicativas, primeiro dizendo em que andar você se encontra, segundo dizendo se você está descendo ou se você está subindo, terceiro informando se aquela é a porta de saída para a rua ou se é a porta de acesso ou saída para o telhado. Não parece uma coisa séria, mas no momento em que se precise acessar a escada de emergência, quando há um incêndio no condomínio, você ou qualquer pessoa vai ficar sem noção de direção, espaço e também sentido. Faça um teste. Vá até a sua escada de emergência, feche os olhos como se tivesse tudo apagado. Imagine para onde você irá, imagine aonde você está. Depois você me diz em que andar você estava. Você subiu, você desceu, em que andar você estava. Então, iluminação de emergência com sinalização de rota de fuga, que ela é fotossensível, ela clareia do escuro.
é uma coisa boba, mas faz a diferença quando você precisa dela. Caixa d'água, cisterna e reservatórios que possam existir no condomínio. O tempo passa muito rápido, o ano passa voando e você se esquece de que você tem que fazer a limpeza na caixa d'água, na cisterna ou em algum reservatório que você tenha. Não se esqueça disso. Faça uma programação, agende com uma empresa que faz esse tipo de trabalho e ela sistematicamente vai te avisar todo ano, toda época que você tiver que fazer essa limpeza. Não deixe, não esqueça, não deixe para lá, porque isso é uma coisa muito importante. A caixa d'água, a cisterna e algum tipo de reservatório tem que estar limpo, tá? Por completo, evitando contaminações. Cerca elétrica. O que é importante nisso aí? Primeiro, a empresa que instalar a cerca elétrica, ela tem que ter a RT, ela tem que ter um responsável para fazer isso, ela tem que instalar de forma coerente. Exemplo, quando você tem uma divisa com outro condomínio, você normalmente instala a sua cerca elétrica a 30 graus para dentro do seu próprio condomínio. Você tem também que ter plaquinhas de identificação onde consta a informação de que ali existe uma cerca elétrica. Porque pode acontecer um acidente, pode uma criança, sem querer, com uma bola, com um bambu, alguma coisa parecida, mexer na cerca elétrica, isso é uma coisa muito séria. Então, cerca elétrica, empresas credenciadas com RT, responsável técnico para tal. Instalação de acordo com a norma, tá? Dentro do seu terreno, virado para dentro do seu terreno a 30 graus, com indicação de todo o conjunto de informações. Cerca elétrica, tantos mil volts, e essas plaquinhas, elas são dadas, fornecidas quando da instalação. Ok? Um abraço, fique com Deus.